Boa noite. Estou gravando esse vídeo para fazer a explicação em referente aos dois documentos que os alunos de estágio têm que desenvolver. O primeiro documento ele é o cronograma de estágio. Esse cronograma de estágio ele tem como objetivo fazer um panorama geral das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo das 25 horas que eles têm que desenvolver dentro da escola como atividade de regência, sendo que dessas 25 horas, 15 são de atividade de regência e as outras 10 são atividades diversas, tal como observação, conversa com o professor regente, atividades de participação em conselhos, entre outras atividades possíveis para desenvolver dentro dessas 10 horas. Então, a primeira parte é a identificação do estagiário. Então, aqui contém dados do estagiário e dados também do professor orientador. Então, aqui vocês irão fornecer esses dados para que os alunos façam o preenchimento. No segundo momento, na segunda parte, é a identificação da escola concedente, aquela onde eles estão estagiando. Então, eles vão ter que colocar o nome, endereço, o nome do diretor, o telefone de contato, assim como informação de quem é o professor regente da turma que eles estão estagiando, que é o supervisor de estágio deles, o e-mail, o componente curricular e a descrição da turma ou das turmas, porque eles podem estagiar em mais de uma turma, que eles estarão fazendo a parte da desenvolvimento da regência na turma. Posteriormente, há um panorama das atividades a serem desenvolvidas de regência, específico de regência. Então, aqui são as sequências didáticas. Então, o mínimo de sequências didáticas são duas, e essas sequências didáticas foi estimulado que fosse por variados métodos de ensino. Então, eles têm que desenvolver no mínimo duas. Lembrando que a carga horária deles é um total de 15 horas de atividade de regência, só que essas 15 horas não significam 15 períodos, porque se cada período tiver 50 minutos, serão um total para compor essas 15 horas de 18 períodos, e se tiver 45 minutos, serão um total de 20 períodos para que eles desenvolvam toda a carga horária de regência. Então, aqui eles vão colocar o número da sequência didática, a data de início e a data final, o total de períodos que aquela sequência didática vai ter, o conteúdo principal, tópico principal, e a descrição de quais são os temas abordados dentro desse tópico. Então, aqui, como exemplo, eu coloquei as funções e fiz a descrição de quais são os tópicos a serem abordados dentro desse conteúdo de funções do segundo grau, a metodologia, qual é o tipo de abordagem que eles vão desenvolver nessa sequência didática, ou poderia ser mais do que uma dentro dessa sequência didática, todos os recursos necessários e também algumas observações. Aqui, por exemplo, se eles vão utilizar a sala de informática, eles têm que previamente verificar se há um número de computadores disponível no Chromebook para que eles possibilitem o desenvolvimento da sala de aula deles. Por exemplo, se for utilizar o celular, pedir a autorização prévia da coordenação, da direção, para que esse instrumento pode ser utilizado dentro da escola. Aqui eles vão fazer a descrição das outras, lembrando que eles têm que colocar aqui embaixo quantos minutos que possui cada período, no mínimo são duas sequências didáticas, e eles vão fazer a descrição de quais são as atividades, qual é o tempo e quantos períodos eles vão gastar para o desenvolvimento de cada sequência didática. Totalizando aqui no caso 15 horas, é importante fazer essa observação e a conversão de horas para períodos. No segundo momento aqui da descrição das atividades, eles vão fazer a descrição dessas outras atividades que compõem o total de 25 horas, são 10 horas aqui para essas outras atividades. Então, como exemplo, eu coloquei uma data de início e de fim aqui, que seria realizado, por exemplo, no dia 24/3, um total de 5 horas, e aqui o que tipo de atividade, a descrição da atividade que seria feita para compor essas 5 horas. No dia 22, aqui um outro exemplo, 2 horas, e a participação de um sábado letivo, por exemplo, e no dia 15, uma terceira atividade que compõe o total das 10 horas, fora a regência a qual eles têm que desenvolver.
Então, essas atividades aqui, elas não têm uma quantidade limitada, tá certo? E elas têm que totalizar um total de 10 horas. Então, o objetivo principal, como eu falei para vocês, é ter um panorama de quais são as atividades de regência e as outras atividades que devem compor um total de 25 horas, sendo as atividades de regência 15 horas a serem desenvolvidas na escola.